Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula aqui no meu canal. Sejam todos muito bem-vindos aí, de onde quer que você esteja assistindo esse vídeo. Você está falando aí do sul do país, região sudeste, região nordeste, norte, tanto faz. Todos sejam muito bem-vindos aqui. A internet nos possibilita, né, nos conectarmos aqui para que nós possamos avançar em temas importantes aí para a nossa trajetória profissional, para a nossa carreira profissional, como é o tema que nós queremos apresentar aqui para vocês hoje, tá? Que nesse caso vai ser como prestar uma consultoria de drenagem urbana com o Swim, com o software Swim, tá? Então, se você não sabe o que é o Swim ainda, fica tranquilo, eu vou te explicar. Você não sabe como prestar essa consultoria, fica tranquilo que eu vou te mostrar aqui os caminhos para você entender certinho o que nós estamos querendo aqui trazer para vocês nessa noite, beleza? Então, sejam muito bem-vindos aí mais uma vez. Para quem não me conhece ainda, eu sou o José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais, e eu ajudo engenheiros a dominarem a drenagem urbana e faturarem aí R$ 10.000 ou mais com projetos e ou consultorias, né? Como nós vamos ver aqui hoje também, esse processo aí de consultoria para modelagem no Swim, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos aí. Bom, queria já adiantar para vocês, pessoal, caso você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, né? Tem muitos aqui que participam que não estão inscritos, aí consegue ver um vídeo, depois não consegue mais achar o canal, né? Porque para a nossa área de atuação de drenagem, da área de águas, esse canal tem uma certa relevância, mas dentro do YouTube, né? Assim, comparado com N canais aí do entretenimento, do humor, de música, e esse canal aqui ele é muito pequeno, né? Nós temos aqui algumas dezenas aí, ou quase dezenas de inscritos, né? De milhares de inscritos. Agora, tem canal com milhões de inscritos, né? Então, nosso canal ele ainda é um canal bebê, né? Aí na plataforma do YouTube, e isso faz com que você não consiga acessar tão facilmente, muitas vezes, os vídeos desse canal. E para facilitar aqui o seu acesso, clica aí no botão de se inscrever, garanta aí a sua vaga, que é gratuita, para você estar inscrito no canal, receber aí os novos vídeos que a gente vai produzindo aqui com vocês, beleza? Se você já gosta desses temas de drenagem, de software, modelagem, swing, drenagem urbana, já deixa o seu like também para que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdos que fazem sentido aí para vocês também, ok? Ah, professor, eu tenho aqui alguns colegas, alguns amigos, né? Tanto da faculdade, como do trabalho, como do mestrado, que tem interesse aí na área de drenagem, acho que vai ser interessante para eles. Clica no botãozinho compartilhar e envia para eles também esse material, beleza? Então, pessoal, para a gente iniciar aqui com o pé direito, só destacando mais uma vez o tema aqui para vocês, né? Como prestar uma consultoria de drenagem urbana com o software Swim, tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para que a gente possa iniciar. E logo de cara, né, quando a gente fala Swim, até a sigla, né, pode parecer um pouco estranha, SWMM, mas o que é isso? Swim, é assim que se fala. Então, para a gente começar no começo, para quem não conhece ainda a ferramenta, né, o Swim nada mais é do que um software, né, onde você consegue desenvolver modelagens hidrológicas e hidráulicas, tá? Hidrodinâmicas. Ou seja, imagine o seguinte, tá? Imagine que você tem ali um trabalho a ser desenvolvido, onde você precisa fazer um estudo hidrológico, ou seja, entrar com dados de vazão numa bacia hidrográfica e sair com dados, entrar com dados de precipitação numa bacia hidrográfica para encontrar a nossa vazão de projeto. Né? Imagine que você vai desenvolver esse tipo de trabalho. Aonde, professor? Em N lugares. Né? Imagine que você vai desenvolver um projeto numa drenagem de um bairro. Você vai precisar fazer a delimitação dessas microbacias hidrográficas, você vai precisar definir o seu coeficiente de runoff, né? Ou seja, que é a relação do que escoou pelo que choveu na região, que varia de 0 até 1, né? Mais próximo de uma área mais impermeável, mais próximo de 0 é uma área mais permeável, né? Então, toda essa análise inicial, né, você vai precisar desenvolver para quê? Para chegar na vazão de projeto, tá? E dentro do Swim nós conseguimos equalizar, né, esse sistema, ou seja, nós conseguimos inserir as nossas bacias hidrográficas
que seriam os nossos quarteirões, conseguimos inserir a nossa chuva de projeto, né, as condições, as características da bacia, e ele já calcula para nós o nosso hidrograma de projeto, a nossa vazão de projeto. Tá? Então, ele já faz essa análise hidrológica. E ele faz também análise hidráulica, por quê? A partir do momento que ele calculou, então, aquela vazão, ele também propaga essa vazão pela sua drenagem, seja ela rede de drenagem, sarjeta, canal, né, rio. Né? Então, assim, ele propaga esse pulso, essa onda, né, de cheia pela nossa drenagem. Então, ele faz essa análise hidrodinâmica também. Tá? Então, a ferramenta ela acaba atuando nessas duas esferas. Tá? Então, se você vai desenvolver um trabalho de drenagem e loteamento, drenagem urbana, drenagem UFV, de usina fotovoltaica, áreas ambientais, áreas agrícolas, né? Outras áreas ali, que acabam até extrapolando um pouco a utilização do SWIM, mas são áreas que necessitam de estudos hidrológicos, necessitam de estudos hidráulicos, mineração, né? E o SWIM é uma ótima ferramenta aí para diversas dessas áreas, como a gente vai ver aqui nessa aula, ok? Bom, então, abordando aqui ainda o que é o SWIM, primeira coisa, né, pessoal? Existe uma agência que chama Environmental Protection Agency, né, dos Estados Unidos, tá? Que é a EPA, né? Então, EPA, né, dos Estados Unidos. E essa é a agência que basicamente criou a ferramenta SWIM, ok? Então, quando você vê SWMM, né, nós chamamos aqui carinhosamente de SWIM, né? SWIM significa Stormwater Management Model. Tá? Então, é um software, né, para que a gente consiga ter essa gestão dessas águas, gestão dessa drenagem, gestão das águas pluviais, ok? Então, dentro dessa ferramenta, nós conseguimos fazer tanto a análise hidrológica como hidráulica, ou seja, compondo todo o nosso sistema com um olhar de gestão para aquele sistema. Tá? Muitas vezes, quando você desenvolve ali um modelo dentro do SWIM para um loteamento, por exemplo, né? Passado alguns anos, decide-se fazer ali um reservatório de detenção ou retenção naquele loteamento. A partir do momento que você já tem o modelo pronto, o seu poder de gestão é muito grande, porque você consegue incluir esse reservatório na sua modelagem. Incluindo esse reservatório na modelagem, você consegue, então, ter um resultado mais rápido, né, desses possíveis impactos que esse reservatório traria para o seu loteamento. Tá? Então, isso o SWIM te propicia. Né? Então, olha só, dentro aqui da drenagem, da modelagem hidrológica, né, deixa eu ver se assim fica melhor. Tela cheia. Então, dentro da modelagem hidrológica, nós precisamos entrar ali com os dados das nossas subbacias, sendo eles ali área, largura da subbacia, o coeficiente da parte impermeável da bacia, né? Qual o tipo de infiltração que a gente vai trabalhar, se é CN, se é órgão. Então, vários critérios ali para que a gente possa representar corretamente a nossa subbacia, ok? Então, todas essas propriedades somadas também à nossa chuva de projeto, que pode ser uma chuva constante, como aplicada aí no método racional, com bloco de tormenta, método de Paivu, onde você tem aquela intensidade constante. Né? Então, sempre é aquela intensidade, sempre é aqueles milímetros por hora. Né? Como também inserir chuvas ali baseadas em etograma, com uma variação em função do tempo. Então, independente do tipo de chuva, você consegue abastecer o software, assim como as subbacias, tá? Ele vai converter, então, essa chuva em escoamento. Então, ele vai calcular qual que vai ser o nosso runoff, o nosso escoamento na nossa subbacia, que, obviamente, vai ser direcionado para nossas redes de drenagem, ok? Os nossos PVs, tá? Então, toda essa etapa hidrológica, o software desenvolve para nós, certo? E a etapa hidráulica também é desenvolvido pelo software. Ou seja, olha, eu estou fazendo um modelo aqui de um loteamento, ou de um bairro, ou de uma área urbana, né, independente. Eu vou ter ali algumas redes de drenagem, vou ter ali os meus PVs, vou ter ali alguns dispositivos. Bom, esses dispositivos aqui, pessoal, eles podem ser modelados dentro do próprio SWIM,
e eles podem ser avaliados hidrodinamicamente, ou seja, aqui nós não estamos trabalhando somente com uma equação de Manning, por exemplo, para calcular o nível d'água e velocidade na seção, mas nós podemos trabalhar com onda cinemática e onda dinâmica, que são métodos mais aprofundados, que levam em consideração, por exemplo, linhas de remanso ao longo da nossa rede de drenagem. Por exemplo, tá? Só um exemplo. Pessoal aí que mora e atua na região litoral do país, né? Ou seja, sofre bastante por quê? Por causa da geografia local, né? Então, região litoral do país, você tem a serra, né? A montanha com talvegs hiperinclinados, né? E quando chega no pé da serra, você tem ali aquela área, né? Bastante plana, né? Com declividade quase zero, no nível do mar, né? Como é que drena aquilo lá? Né? Como que drena aquilo lá? Então, olha só, quando você tem essa drenagem desaguando num curso d'água que sofre a interferência da maré, ou seja, como você sabe, a maré sobe e desce todo dia, né? Então tem uma variação no nível d'água, ok? Então, quando você tem uma drenagem que está desaguando nesse curso d'água que sofre essa variação da maré, podem ser criados ali alguns processos de remanso, algumas curvas de remanso. Tá? Ou seja, a água tenta sair, mas encontra uma coluna de água, então forma uma certa curvatura, uma linha de remanso. Tá? E esses efeitos, eles não são avaliados pelo método racional, por exemplo, tá? Pelo método de Manning, né? Da equação de Manning, né? Então, a gente não avalia a curva de remanso na equação de Manning, ok? Na equação de Manning, é levado em consideração o escoamento permanente uniforme, ou seja, a declividade da linha de energia seria igual à declividade da linha d'água, que seria igual à declividade do fundo do canal, ou da rede, no caso. Tá? Só que na prática isso não acontece. O que acontece são essas curvas de remanso. Ah, eu tenho um degrau no meu PV, ali vai ter uma queda do PV, pode acelerar o escoamento. Né? Podem ter dissipações, acúmulos parciais ao longo da rede. Então, todos esses efeitos, né, que o modelo mais simplificado, utilizando a equação de Manning, não consegue representar, aqui no swing nós conseguimos representar com essa etapa de modelagem hidrodinâmica, através de métodos mais avançados, como onda cinemática e onda dinâmica. Onda dinâmica resolve todas as equações de Saint-Venant. Onda cinemática resolve parcialmente as equações de Saint-Venant, mas mesmo assim já é bem mais avançado, mais completo do que o próprio método da equação de Manning, certo? Bom, você consegue também, pessoal, fazer aqui modelos, né, tanto para sarjeta, como para canaletas triangulares, parabólicas, canais retangulares, canais trapezoidais, rede de drenagem circular, canais, ou seja, cursos d'água irregulares. Né? Imagine que você tem um curso d'água natural, você não vai ter uma geometria, né, muito fixa nesse curso d'água, você vai ter muita variação do perfil do terreno e tudo mais, e você consegue representar isso daí também dentro do swing. Tá? Em resumo, né, pessoal, você consegue modelar desde a micro até a macro drenagem. Então, desde uma simples sarjeta, como nós temos aqui no modelo Street, até uma canalização trapezoidal, por exemplo, né? Ou uma sarjeta que vai para a boca coletora e abastece uma rede circular, e a rede circular vai para a seção trapezoidal. Então, isso daqui pode ser realizado dentro do swing. Ok? Então, olha só, abrindo aqui a ferramenta, por exemplo, tem um modelo aqui, né, que eu tinha deixado para mostrar para vocês, de uma rua de drenagem, né, um modelo bem simples, né, onde nós temos aqui alguns PVs. Então, tem o PV1, aí eu tenho o PV2, PV3, PV4, 5 e tem o meu exutório, tá? Obviamente, né, pessoal, entre os PVs eu tenho uma rede de drenagem. Por quê? Como que a água vai sair desse PV aqui e vai chegar nesse PV aqui? Ela vai passar pela rede de drenagem, certo? Então, beleza. Então, a rede de drenagem ela está aqui no meio. Ó. Essa linha que está como conduto, né, pelo software.
ok? Quando eu clico 2 vezes no conduto, né, eu tenho algumas propriedades desse conduto, como diâmetro, como comprimento, rugosidade e outras informações. Dentre essas informações, eu tenho aqui, por exemplo, o shape, o formato. E quando eu clico aqui no formato, no shape, né, ele aparece para mim várias opções, tá? Várias opções, ok? Então aqui perceba que nós temos todos os formatos possíveis aqui, né? E o que não está aqui, você ainda tem as opções de irregular, por exemplo, né? Onde no irregular, você entra aqui com uma relação de x e y, né? Para criar a sua seção, ok? Então, imagine que você vai fazer uma consultoria aí de uma modelagem de um canal, né? Então, você vai pegar a seção do canal, vamos fazer um exemplo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o 1 está na cota 2, o 2 está na cota 2, o 3 está na cota 1, o 4 está na cota 1. Opa, não foi aqui, né? 1 e 1. O 5 está na cota 2 e o 6 está na cota 2. A minha margem esquerda vai estar aqui do ponto 2 para a esquerda e a minha margem direita vai estar no ponto 5, né, o meu station 5 aqui para a direita, onde eu posso colocar rugosidades diferentes, né? Imagine que na lateral aqui eu tenha um concreto. Não, eu vou colocar aqui na lateral eu tenho um gabião, uma rugosidade aqui de gabião. No fundo eu tenho um gabião com concreto e na outra lateral eu tenho gabião novamente. Tá? Então, olha só, quando eu clico aqui em View, eu consigo avaliar essa seção. Deixa eu ver que ela apareceu na minha outra tela aqui, provavelmente. Aí, apareceu aqui. Tá? Então, eu consigo avaliar a seção que eu acabei de construir. Então, olha só. Nessa seção aqui, né? Tem uma seção trapezoidal. Ok? E aí eu tenho um trecho aqui, ó, da minha margem esquerda, trecho da margem direita e o meu trecho central. Então, eu consigo criar seções aqui de canais também para serem avaliados. Tudo bem que aqui é uma seção de um canal trapezoidal, eu poderia já vir até direto aqui, ó, na opção, né, do canal trapezoidal. Ele já pede aqui a largura, a inclinação esquerda e direita, né, a profundidade máxima. Se é só um canal, são 2, 3, né, ligados aqui. Da mesma forma, eu tenho aqui uma seção para duela fechada, uma seção para sarjeta, né? E a sarjeta também eu crio aqui, ó, uma condição da minha sarjeta, né? Justamente para eu conseguir modelar ela aqui dentro do swing. Tá? Então, existe essa possibilidade aqui também, tá? Canal retangular, triangular, né? Uma seção triangular, tá? Seção fechada, ok? Então, todas essas opções aqui a gente consegue modelar dentro do swing, desde a micro até a macro drenagem, certo? Como está aqui. Beleza? Então, aqui um view geral do que é aqui a ferramenta, o swing, né? E por que prestar esse tipo de serviço, né, pessoal? Aqui são alguns pontos importantes, tá? Primeiro ponto, né? Esse tipo de serviço, modelagens de drenagem, geram valor agregado ao trabalho do seu cliente. O que eu quero dizer com isso? Imagine o seguinte, tá? Imagine que seu cliente vai apresentar o projeto dele, né, para o cliente dele. Imagine que seu cliente é um projetista, uma empresa de projeto, ok? E ele foi contratado, né, pelo cliente final, né? E ele vai apresentar o projeto dele. Quando ele apresenta o projeto dele embasado em modelagens como essa daqui do Swing, por exemplo, o projeto ganha em clareza de como a dinâmica das águas está acontecendo, ali do escoamento está acontecendo no projeto. Isso pode mostrar alguns pontos de gargalo, isso pode mostrar alguns pontos cegos, uma melhoria para o projeto, ok? E isso gera uma baita de uma valorização do trabalho da empresa de projeto. Por quê? Ele vai ter ali peças gráficas, né, que qualquer leigo vai conseguir entender. Então, perfis longitudinais que a gente consegue justamente avaliar dentro do Swing, por exemplo, né? Vamos pegar esse modelinho aqui, vou criar um perfil longitudinal dele, pegando do começo até o final,
né, e avaliando. Então, quando eu olho aqui minha lâmina d'água, eu consigo ver essa variação. Ó. Então, qualquer cliente aqui vai conseguir entender, né, esse cenário diferente de planilhas e planilhas de cálculo aí que os clientes, muitas vezes nem nós engenheiros conseguimos entender de um colega, né? Cada um monta de um jeito, né? Que você já tem essa representação gráfica também que vai gerar essa valorização no trabalho aí do seu cliente, tá? Outro ponto, né, pessoal? O nosso trabalho ele é valorizado, ok? Então, se você é a empresa de projeto, né, se você é o contratado direto, né, isso gera valor ao seu trabalho. Você eleva a régua técnica, né, dessa área, desse seu serviço, ok? Então, esse é um trabalho que ele é valorizado. Até porque, né, poucos profissionais, como a gente tem a lei do mercado, né, oferta e demanda, a gente tem ali basicamente poucos profissionais que dominam o swing hoje no mercado. Ok? Poucos profissionais que dominam o swing no mercado. Eu faço até um desafio para você. Você aí no seu estado, na sua região, se você puder lotar uma mão aí de profissionais que você fala assim, pô, esses daqui, eles dominam o swing. Né? Se você conseguir aí encher uma mão de profissionais, vai ser muito. Né? A galera ainda está descobrindo, né? Você ainda consegue ser mais pioneiro nessa área. Ok? A concorrência para consultorias em modelagem específico no swing, outras ferramentas, ela é muito mais baixa, né? Porque precisa ter essa capacitação. Né? E hoje em dia nós ainda temos poucos profissionais que dominam o swing para modelagem. Ok? Outro ponto, pessoal, que eu tinha comentado aí ao longo também dos primeiros minutos, né? É a maior clareza do processo hidrodinâmico que vai acontecer no nosso sistema de drenagem. Quando a gente monta as nossas planilhas de dimensionamento, né? Precisa entender que aquela planilha é uma simplificação. Então, quando você calcula equação de Manning, não quer dizer que a sua lâmina d'água vai ter a mesma declividade da linha de energia ou do fundo, né? Mas você está aplicando uma equação que considera isso. Então, é uma simplificação. Tem problema aplicar Manning? Não, não tem problema, né? Desde que você entenda que é uma simplificação. Agora, você entender que aplicando Manning vai acontecer exatamente isso que você está avaliando na planilha, né? Não, né? Então, essa previsão aí 100% é impossível, né? Mas com o modelo aqui, com métodos mais completos, vamos colocar assim, porque eles acabam abarcando fenômenos, né, que acontecem ali no sistema de drenagem, mas que não são ali avaliados ou contemplados pelos métodos mais simples, né? Só corrigir aqui, ó, hidrodinâmicos, certo? Então, dentro desse processo de consultoria com a modelagem, você consegue ter mais clareza desses processos hidrodinâmicos. Quais vão ser as curvas de remanso, onde vai ser o gargalo, onde vai estar no talo, onde está folgado, né? Velocidade para cada minuto de modelagem, cada segundo de modelagem, né? Então você tem muito mais artifícios, muito mais ferramentas, muito mais informação sobre aquele processo de modelagem e de drenagem, né? Então, pessoal, para quem que você vai prestar esse tipo de consultoria? Tá? Então, existem alguns tipos de cliente no mercado, certo? Mas se você está começando, o que eu sugiro para você, tá? Eu sugiro que você preste essa consultoria para empresas de projeto. Ah, professor, por que para empresas de projeto? Porque muitas empresas de projeto, elas conseguem desenvolver ali projetos de várias disciplinas, né? Porém de forma mais generalista. Agora, quando precisa elevar a régua técnica de uma disciplina específica, sendo ela a drenagem, ou quando tem um projeto mais complexo a ser desenvolvido, ou quando o cliente exige, né, muitas vezes, até as licitações ali de projeto, de prefeitura, eles já exigem muitas vezes a modelagem no swing ou REC-RAS, né? Junto com o REC-HMS, né?
Então, quando tem essas exigências, né, você consegue ali basicamente prestar a sua consultoria. Tá? Então, empresas de projeto, vamos colocar assim, é um caminho mais curto para a sua prestação de serviço de consultoria. Por vários fatores, né? Primeiro que, como eles muitas vezes atuam em várias disciplinas, né? E precisam se aprofundar em determinado ponto, vão precisar, né, no sistema aí de modelagem, uma consultoria de modelagem, algo mais aprofundado, mais elaborado. A linguagem que você vai ter de comunicação é muito mais alinhada com o que você possivelmente desenvolve já no dia a dia, porque você vai estar lidando com uma empresa de projeto. Então, sabe que a segurança ali do projeto é importante, né? Obviamente que o custo-benefício é uma variável importantíssima, mas nenhuma empresa de projeto vai querer soltar um projeto de qualquer jeito, sem uma análise, né, mais correta da coisa. Por quê? Porque vai ser a RT, né, do responsável da empresa. Então, como tem responsabilidade em jogo, as empresas de projeto, né, possuem uma visão mais criteriosa, obviamente, sobre, né, o processo ali do projeto e modelagem, etc. Então, a consultoria, o processo de modelagem, nesses casos, ele acaba somando bastante, porque muitas vezes já é algo esperado pelas empresas de projeto, é algo que a empresa de projeto não tem ainda capacidade de desenvolver sozinha, né? Então carece aí dessa consultoria, dessa modelagem, né? A linguagem já é mais alinhada, as preocupações são similares, certo? Não que você não possa fazer esse processo de modelagem, essa consultoria, para outros tipos de cliente, mas para quem for começar, acho que é um caminho mais fácil, tá? Um caminho mais certeiro aí também, ok? Quando prestar essa consultoria? Bom, tem dois cenários aqui em função do tempo, né? Um cenário futuro e um cenário passado, ok? Então, se é um projeto novo, né, algo que ainda vai ser implantado, ou seja, um projeto futuro, você consegue desenvolver um modelo para extrair desse modelo algumas saídas, né, de previsões, né, de possibilidades, de impactos, de mudanças que podem acontecer naquela determinada região, se você implantar basicamente o que está no projeto. Então você consegue ter uma visão, né, um pouco mais clara e estimada desses impactos no futuro. Então, projetos futuros, né, nós atuamos nessa linha. Só que muitas vezes nós precisamos desenvolver uma consultoria para um projeto que já aconteceu, a obra já está executada, na verdade já está dando problema, né? Hoje mesmo eu recebi ali uma mensagem de um dos alunos falando que vai emitir um laudo para um trecho da cidade dele, que sempre alaga e tudo mais, né? E vai precisar ali se aprofundar nessa área para apresentar o laudo corretamente, né? Para apresentar todas as bases que ele utilizou para chegar nessas conclusões. Então, esse processo diagnóstico também é muito comum de acontecer, né? Não é um projeto novo, não é um projeto de agora, mas já faz tempo, já foi executado e já está dando problema, então cabe ali um diagnóstico, justamente buscar o quê? Qual a raiz do problema e como corrigir esse problema, simplesmente isso, né? Então, a modelagem, essa consultoria se encaixa muito bem nessa etapa também de diagnóstico, tanto na etapa inicial como na etapa final, né? Então, desde diagnóstico, e muitas vezes esse diagnóstico pode gerar um novo projeto, né, que seria um projeto futuro, né? E ali também trabalhar com o próprio swing. Tá? Então, perceba que é um certo ciclo aqui, né? Diagnóstico, projeto, né? Em ambas as esferas, a gente consegue prestar a nossa consultoria de modelagem no swing. Bom, dentro de uma proposta que você vai desenvolver para você apresentar a sua consultoria no swing, precisa ter alguns pontos importantes, tá? Por exemplo, precisa constar qual é o seu escopo da consultoria, qual que é a responsabilidade do contratante de passar as informações, de te alimentar de dados, fazer reunião, etc. Quais são as exclusões que não está na sua responsabilidade, não está nas suas mãos, né? O que não está nas suas mãos que cabe ao cliente resolver. Então, todos esses pontos precisam estar constando aqui na proposta. Então, desde o escopo, né? Por exemplo, olha, modelagem hidrológica e hidrodinâmica da subbacia X, criação de subbacias, pluviômetro, rede de drenagem, criação de reservatório, criação de vertedor, análise final, né, desses resultados, ok?
Então, todo o seu escopo, né, onde você vai vender aqui o seu peixe, basicamente, precisa estar bem alinhado. Precisa estar bem alinhado. E bem detalhado. Tá? Bem detalhado. Responsabilidade do contratante, né? Ou seja, passar as informações, participar de reuniões, né? Então, tudo que cabe ao contratante tem que estar na sua proposta também. Exclusões, tudo que não cabe a você. Se você vai desenvolver uma consultoria de modelagem no swing de um projeto já executivo, bom, então o próprio projeto executivo não cabe a você. O dimensionamento dos dispositivos que foi feito no projeto executivo não cabe a você. Pode ser que na sua análise, na sua consultoria, você verifique que alguns dispositivos não estão funcionando conforme que foi previsto ali no projeto executivo, e aí carece algum tipo de alteração, né? Mas o dimensionamento original dos dispositivos já vem do projeto. Detalhamento dos dispositivos também, orçamento, cronograma, vem tudo do projeto, tá? Dando continuidade, também aqui forma de apresentação, como que você vai apresentar a sua consultoria? Porque olha só, você faz a sua consultoria no swing, tá? De modelagem, beleza. Mas o que você vai apresentar para o cliente? Se mandar para ele o arquivo do swing, que tem a extensão INPE, né? Ele não vai conseguir nem abrir, não vai conseguir avaliar nada. Então, você precisa formatar a saída, né? Sintetizar esses dados de saída do swing, concluir, né, essa consultoria e colocar uma apresentação, né, legível ao cliente, entendível ao cliente, tá? Por isso que nós fazemos os relatórios, né? Então, nós elaboramos todo o processo aí braçal da inteligência da coisa, que é construir o modelo, é prestar essa consultoria. E quando a gente vai registrar para apresentar para o cliente, muitas vezes a gente monta até PowerPoint, ali, dependendo se vai ter alguma apresentação, mas sempre vai ter o nosso relatório, com essa síntese dos resultados, né? Com todas essas informações sintetizadas, para que o cliente consiga ver esse relatório, entender o que você fez ali e, principalmente, entender quais são os dados de saída, né? Quais são os dados de conclusão que ele precisa ter em mãos para tomar uma decisão. Ok? Então, essa forma de apresentação é importante, né? Fora isso, obviamente, prazos, valores, né? Então, sempre sugiro para os alunos também, em relação a valores, compor o valor, tá? Orçar. Ah, mas eu vou pegar um valor aqui tabelado de X, Y, Z. Eu não recomendo, por quê? Porque se você pega um valor tabelado por metro quadrado, por hectare, ou quilômetro quadrado, que seja, muitas vezes o seu trabalho de consultoria para a mesma área pode ser muito mais complexo. Se nessa mesma área ali você tem dispositivos como detenção de cheias, retenção de cheias, bomba, né, e vários outros dispositivos, pode se tornar um trabalho muito mais complexo do que uma outra área, né, de igual valor, porém só com um sistema de drenagem muito convencional. Então, existem níveis de complexidade, por isso que é importante você estimar o tempo que você vai demorar para essa consultoria, qual o seu valor da sua hora, né? E orçar com imposto, com lucro, com despesa, com custo, tudo. Você vai chegar nesse preço. Ok? Isso aí, obviamente, tem que estar constando na sua proposta. Assim como condições de pagamento, né? O cliente não pode ficar perguntando: ah, mas como que eu vou pagar? Não, você já tem que se adiantar. Ó, um sinal de 30%, 70% na entrega da consultoria final, tá? Muitas vezes, apresentou a consultoria, mas eu quero mudar aquilo, quero mudar isso. Ok, né? Essas mudanças são passíveis aí ao longo do processo de consultoria, tá? Mas, de qualquer forma, deixar isso claro, né? Como que é a forma de pagamento. E, por fim, um item aqui, às vezes passa desapercebido, né? Mas é a validade da proposta. Quantas vezes é enviada a proposta e não tem a validade? Aí que pode acontecer, o cliente guarda essa proposta por mês e mês e mês, depois ele decide que vai contratar a consultoria, porque o negócio andou, e ele quer o mesmo valor que você tinha apresentado. 8 meses atrás, só que as coisas vão ficando mais caras, vão mudando os preços, né? Então, você tem que colocar uma validade dessa proposta. Qual o tempo que ela vai estar válida? A partir desse tempo vai ter que ser revisado, inclusive prazo e tempo, ou prazo e preço. Ok?
Então, esses itens aqui, para você prestar essa consultoria aí de modelagem, precisam estar constando aí na sua proposta, ok? Então, pessoal, de forma geral, aqui para a gente recapitular, né? O Swim é uma ferramenta aí bastante potente para a drenagem urbana. Ele desenvolve modelos aí de micro, macro, de rede, de canal, de sarjeta, de vários dispositivos conectados, ok? Ele é gratuito, 100% gratuito. É importante que você consiga, né, ingressar nesse mercado de consultorias, por quê? Porque elas são valorizadas, elas valorizam o seu trabalho, o trabalho do seu cliente, e elas te dão mais clareza do processo que vai estar acontecendo ali no projeto. Para quem que você vai iniciar essas consultorias? Né? Com empresas de projeto, que têm a mesma linguagem que a sua, a mesma preocupação que você, e que muitas vezes são generalistas e não têm ali, não conseguem ter uma visão mais aprofundada num determinado projeto. Tá? Quando se pode prestar essa consultoria? Ou numa etapa bastante inicial, né? Bastante inicial, vamos colocar assim, de diagnóstico, né? Ou seja, aconteceu ali um evento que alagou, vamos avaliar aquele evento, ou sempre acontece eventos que alagam aquele ponto da cidade. Então, é algo do passado, você consegue fazer um diagnóstico dentro do Swim para entender o que está acontecendo ali, né? Qual que é a raiz do problema, como que a gente vai solucionar. E por fim, né, pessoal, a proposta, né, comercial, técnica comercial, com todos os itens que nós vimos aí, justamente para que essa consultoria se viabilize, né, junto ao seu cliente, certo? Só lembrando que essas consultorias, né, pessoal, de modelagem, pode girar aí em torno de 15 mil, 20 mil. Eu já, assim, já teve consultorias na ordem de 43.800, quase 44 mil, né? 15 mil, 19 mil, 29 mil, né? Então, são valores aí que são expressivos, né? E principalmente a sua balança de esforço-retorno é muito interessante na consultoria. Não que você não vai se esforçar, né? Porque precisa ter esse conhecimento aí, por exemplo, da ferramenta, né? Mas é um esforço de preparação. Por exemplo, você se prepara, né, para o mercado, então você aprende Swim, aprende a desenvolver modelos, a prestar esse tipo de consultoria, tá? Então você gastou ali horas e horas e horas para aprender e dominar aquela parada, beleza? Mas a partir daí, quando você pega o trabalho, né, você não vai fazer o projeto do zero, por exemplo, né, que teria uma carga muito maior, vai pegar o projeto pronto e modelar no Swim. Como você já gastou essas horas e horas e horas no Swim, esse processo aqui agora da consultoria, né, você consegue fazer de forma muito mais rápida. Tá? Eu não sei se você já viu aquela história, né? Que um marinheiro estava com um problema no navio e ele basicamente chamou lá um encanador, um rapaz da manutenção de navios, né? E aí o rapaz da manutenção de navios, ele foi lá, né, fez alguns testes rápidos e ele basicamente apertou um único parafuso e resolveu o problema do navio, né? O problema mecânico do motor do navio resolveu apertando um parafuso só. E ele cobrou lá 30 mil reais. E aí o cara falou, pô, mas 30 mil reais para apertar um parafuso? Eu disse, não, 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 não. Aqui o parafuso é R$1 só, tá? Mas 29.999 reais para todo o conhecimento que eu acumulei para saber qual parafuso apertar. Então, a consultoria vai por essa linha, né? O seu esforço, né, vem numa etapa inicial onde você está fora do radar da pressão. Você não está com um prazo nas suas costas. Não, agora você pode aprender Swim, você pode aprender a modelar, você pode aprender esse processo que gera valor para o seu trabalho. E quando você pega a consultoria, você já tem esse conhecimento prévio, né? É basicamente executar o que você já sabe, né? Então, o processo de execução é mais aliviado, porque você concentra mais energias nessa etapa zero da coisa, né, de capacitação, tá? Então, pessoal, é uma balança muito interessante, né, de esforço aí e retorno, tá, para vocês levarem em consideração, principalmente pelos valores, né, que giram em torno aí na casa de dezenas de milhares de reais. O nosso trabalho aqui é justamente mostrar os caminhos, capacitar vocês para que vocês consigam dominar a drenagem, atuar no mercado e faturarem mais de 10 mil reais aí com projetos e consultorias. E no caso desse tipo de consultoria aqui, uma consultoria que você feche já vai gerar em torno desse valor, beleza?
Então, pessoal, se você gostou desse conteúdo aqui, fez sentido para você, deixa o seu like, tá? Não esqueça, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. Se você conhece alguém que tem interesse, quer ingressar nessa área, quer aprender mais, clica em compartilhar e manda aí para o seu colega também para ele estar por dentro, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Grande abraço, obrigado aí pela presença de vocês, pela atenção, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.